Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor, porque estamos reunidos aqui neste lugar, nesta noite, e aí com você também, aonde você está nos acompanhando. Bendito seja o nome do Senhor, que Ele possa nos abençoar. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo plano que o Senhor está desenvolvendo para a nossa salvação, para pertencermos à família do Senhor, a família de Cristo. Obrigado, Senhor, porque antes da fundação do mundo, o Senhor desenvolve esse plano, esse projeto, este propósito, esse trabalho, o trabalho da redenção, do resgate das nossas almas, da nossa vida, de todas as nações, para todos os povos, línguas, raças, tribos e nações. Que o Espírito Santo possa abençoar as nossas vidas, abençoar a vida de todos os nossos amigos que nos têm assistido, têm nos acompanhado nesse tempo. Nosso forte abraço para todos vocês, família de vocês, e que o Espírito Santo encha o coração de vocês, o entendimento de cada um, a vida, o trabalho, a família, todas as coisas sejam guardadas e abençoadas por Jesus Cristo. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Deus fará grandes coisas na volta do seu Filho Jesus, porque Ele tem desenvolvido um plano, um trabalho de restauração. Mas há um indivíduo, uma pessoa que quer impedir que este plano de Deus realize na sua vida, na sua casa, para a sua família. E este indivíduo é o diabo. Ele trabalha 24 horas por dia para desanimar você. Ele usa espíritos maus, ele usa pessoas, ele usa situações, circunstâncias para derrubar você, para tirar você do plano de Deus, para abortar o plano que Deus está desenvolvendo para a tua vida, para o teu próprio bem, por toda a eternidade. E nesta noite ainda, mais uma vez, vou compartilhar com você um pouco da natureza desse plano que Deus está desenvolvendo para mim e para você, para toda a humanidade e para toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda nós vamos ler um texto intermediário da palavra de Deus. Eu vou convidar a irmã Joelma para vir aqui fazer isto, no Salmos capítulo 15, da palavra de Deus, aonde há uma pergunta feita ao Senhor, e é a pergunta assim: quem vai morar no teu santo monte, ou no teu santo templo? E uma resposta do céu é dada. E esta noite, meu querido ouvinte, irmãos, nós que estamos aqui, a nossa congregação, irmãos que não estão aqui, mas talvez estejam nos assistindo nesse momento, uma pergunta foi feita e uma resposta veio do céu. A pergunta foi feita aqui da terra: quem vai morar no teu santo monte? E uma resposta veio do céu para o salmista Davi. Vamos ver a resposta que foi dada no Salmos capítulo 15. Pega o microfone ele preto. Aleluia. E com base nessa resposta, queridos amigos, é que Deus desenvolve um plano especial para todas as nações, para mim e para você. Vamos ouvir esta leitura intermediária da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor, quem poderá viver no seu santuário?
Quem morará no seu santo monte? Aquele que é honesto e sincero em tudo quanto faz, que pratica a justiça e que de coração fala a verdade, que não usa suas palavras para destruir outras pessoas, não prejudica de propósito o seu semelhante e não repete boatos e mexericos, que despreza o pecador rebelde e condena abertamente o pecado, mas que respeita os que temem o Senhor, que sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a palavra, que empresta seus dinheiros aos necessitados sem cobrar juros, que se recusa a aceitar suborno contra uma pessoa inocente. Um homem assim permanecerá firme para sempre na presença de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aí está a resposta, irmãos, que veio do céu. A resposta de Deus, uma pergunta que foi feita: quem vai morar na cidade de Deus? Ou como está no texto dos Salmos, no templo, no santo monte, que quer dizer nova cidade, ou nova Jerusalém, ou novo céu, ou nova terra. Irmãos amados do Senhor, nós estamos aqui lutando nesse bairro há muito tempo e temos levado esta palavra de Deus também nesse tempo, através do canal de rede social, no esforço para sugerir às pessoas que dêem atenção à palavra de Deus, que ouçam a voz de Deus, a Bíblia, o texto que está escrito, que não ouçam pessoas, que não ouçam pregações que não sejam firmadas no texto escrito, no texto que é a palavra de Deus, que foi soprada pelo seu Espírito. E nesta palavra escrita tem sido apresentado o plano de Deus para a salvação da humanidade, para o resgate da humanidade, para a nossa salvação, para a nossa bênção eterna. E a resposta do céu a esta pergunta que foi feita: quem vai morar então na sociedade de Deus, no novo céu, na nova terra? É aquele que anda conforme esta resposta que a irmã Joelma leu no capítulo 15 do livro de Salmos. Essas respostas fazem parte do propósito que Deus elaborou para salvar a humanidade do fogo eterno, da perdição eterna para a salvação eterna. Essa resposta faz parte do plano de Deus, que um dia era secreto, mas que foi revelado em Cristo Jesus. Esse plano que todos precisam ouvir, precisam querer saber mais, estudar sobre esse plano na palavra de Deus. A nossa vida eterna depende de qual tipo de resposta que nós vamos dar a esta mensagem da palavra de Deus. A execução desse plano, ela vai culminar, vai terminar com a volta de Jesus Cristo. E é necessário então que o mundo se prepare para encontrar com o Senhor, para não ficar fora desse plano. O mundo está presenciando desde o dia 12 ou 19 de setembro, já vai para 3 semanas, em que aquele vulcão lá nas Ilhas Canárias, na Espanha, em La Palma, que está jorrando larvas a todo vapor, parece que nunca vai parar. A expectativa dos especialistas é que esse vulcão fique por 2 meses jorrando suas larvas e destruindo tudo o que encontra pela frente. Mais de 800 construções foram destruídas. Graças a Deus, nenhuma vida foi ceifada.
Mas, queridos amigos, igreja, Jesus te ama, que está me ouvindo em casa, talvez você que está nos assistindo, pense numa coisa: este vulcão é apenas um ensaio, é apenas uma demonstração do que será na totalidade de quando a palavra do apóstolo Pedro se cumprir, que foi dita em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, que o Senhor diz a partir do versículo 10, que um dia a terra e os seus elementos vão se arder e se fundir, e tudo que nela há vai perecer. E ele pergunta a pergunta que foi feita do salmista: que tipo de pessoas então devemos ser? E a resposta do apóstolo Pedro é a mesma resposta do céu: precisamos ser pessoas honestas, precisamos ser pessoas que busquem a Deus de fato, precisamos ser pessoas que não olhem para este mundo, para esta terra, que não ame este mundo, mas que ame a Deus, que ame especialmente ao próximo, que não aceite suborno, que não aceite mentiras, que não aceite corrupção, que não seja um espelho de um governo caído, político na terra. Aleluia! Mas o plano de Deus é para todos, é para todo aquele que quer fazer parte desse plano. E esse plano, parte desse plano está registrado na carta de Gálatas, capítulo 1, vamos ler agora, nesse momento. Gálatas, carta do apóstolo Gálatas, capítulo 1, diz assim: eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo, e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Veja que a ressurreição de Jesus, feita pelo Pai, é um elemento desse plano de Deus. Deus planejou que Jesus morresse e ressuscitasse dos mortos como um propósito, um plano, para que você tenha, na certeza da ressurreição de Jesus Cristo, a certeza da sua própria ressurreição. Portanto, no plano que Deus tem desenvolvido para mim e para você, é que eu e que você, que Deus Ivan, todas as crianças, ressuscite dos mortos e ressuscite bem. Não ressuscite mal, mas ressuscite bem. Aleluia. Glória a Deus. E o plano de Deus continua sendo apresentado pelo apóstolo Paulo. Escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, que Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem, ambos, Deus Pai e Jesus Cristo, deem a vocês graça e paz. Algo que vem da parte de Deus para que o seu plano possa ser desenvolvido para mim e para você, é necessário que Ele derrame sobre nós sua graça e sua paz. Graça incondicional, porque ninguém é merecedor da salvação, ninguém é merecedor para morar no santo monte de Deus, mas a graça concedida pelo Pai, a graça concedida pelo Filho, a paz e a graça concedida por ambos, é a condição estabelecida e dada pelo próprio Pai, para que o seu plano possa ser cumprido para mim e para você. Precisamos tomar posse desse plano. Como eu disse no começo, o diabo não quer que você seja participante e herdeiro do plano da salvação. Veja, queridos, o diabo desse mundo está oferecendo evangelhos com aparência de verdade para as pessoas almejarem as coisas da terra, mas a Bíblia diz para não amarmos as coisas da terra. A Bíblia diz para amarmos as coisas do céu. Jesus disse para o diabo, quando o diabo conversava com ele, ali na região da Palestina, bem próximo de Jericó, é uma daquelas montanhas nas entradas
da cidade de Jericó, hoje atual Jordânia, exatamente ali naquele lugar, há 2.000 anos atrás, naquela montanha, que é a fronteira entre a Jordânia e Israel. Ali, há 12.000 anos atrás, o diabo estava conversando com Jesus, pedindo conta da minha cabeça e da tua cabeça, e tentando o Senhor Jesus Cristo, dizendo para ele: faça essas pedras transformarem-se em pão. E então o Senhor responde para ele: o homem vive de toda a palavra de Deus. E esse plano do Senhor desenvolvido para a humanidade, para mim, para você, para cada um de nós, dentro desse plano está o comer a palavra de Deus, o desejar a palavra de Deus, o gostar da palavra de Deus, o amar a palavra de Deus, e eu digo a palavra escrita. E consequentemente, na prática, esse amar, esse gostar, é praticar e desenvolver com todos os nossos esforços, com todas as nossas forças, a vida que essa palavra nos propõe para vivermos. Totalmente contrária à mão em que esta multidão da humanidade vai indo, contra a correnteza da sociedade, contra o pensamento estabelecido comum na sociedade. Jesus te convida e te desafia, a mim e a você, para pensar o pensamento que é contrário ao pensamento da humanidade, mas pensar os pensamentos de Deus. Em outra parte da Escritura, o Senhor diz assim: se vocês ressuscitarem a ressurreição de Jesus Cristo, então pense nas coisas do céu, porque é do céu que ele virá, do céu ele desceu, para o céu ele foi, do céu ele virá, para buscar aqueles que fazem parte, que querem pertencer ao plano desenvolvido de Deus para a nossa salvação. Aleluia! Esse é o plano que não vai falhar. Aleluia! Se existe uma coisa, meu querido amigo, você que está nos assistindo, irmãos aqui, toda a nossa congregação e toda esta terra, se existe uma coisa que o diabo trabalha muito bem para jogar desânimo no coração de uma pessoa, na alma de uma pessoa, na mente de uma pessoa, na vida de uma pessoa, é quando ele percebe que ela se levanta para seguir a Jesus, para sonhar o sonho de Deus, para sonhar os planos de Deus, para trabalhar os planos de Deus, para ser um participante na execução dos planos de Deus, para a salvação das almas, para o desenvolvimento da pregação da tua palavra. Se há algo que o diabo tem prazer, seja ele mesmo pessoalmente ou usando pessoas, algo que ele tem prazer é fazer qualquer pessoa desanimar de caminhar dentro dos planos e dos propósitos de Deus. O diabo não quer que você fale de Deus, o diabo não quer que você leia a sua palavra, o diabo não quer que você seja um pregador, o diabo não quer que você seja alguém usado na adoração e no louvor, o diabo não quer que você faça boas obras, o diabo não quer que você tenha um coração honesto, o diabo não quer que você tenha um coração pacífico, o diabo não quer que você ande na contramão da corrupção desta presente sociedade. O diabo quer que você tenha o coração dele, quando ele um dia pensou em seu próprio coração dizendo: eu serei igual a Deus. O diabo quer que o ser humano pense igual a Deus. O diabo quer que o ser humano pense que ele mesmo é o próprio Deus, para ficar fora do plano de Deus, do plano desenvolvido para a salvação. Aleluia! O diabo não quer que você receba o convite para vir à congregação. O diabo quer que você se incomode com dores, com enfermidades. O diabo quer que você se deixe vencer pelas circunstâncias. O diabo quer que você se deixe vencer por qualquer tipo de situação, para impedir que você faça a obra de Deus, para impedir que você leia a palavra de Deus, para impedir que você se esforce pela palavra e pelo plano de Deus. Mas o diabo sabe muito bem que se você estiver doente, se você estiver enfrentando qualquer tipo de situação, mas para vencer na vida, para ganhar dinheiro, para fazer o que você quer, você vai fazer e ele vai também te ajudar. Porque ele não quer que você participe do plano de Deus. O diabo não quer que você seja arrebatado no dia do arrebatamento. O diabo quer que você fique nessa terra quando a igreja subir
e for levada para as alturas. O diabo não quer que você suba junto com aqueles que vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento. O diabo está enganando você, enganando esta sociedade, dizendo para alguns que talvez haja uma segunda chance depois da tribulação. Isso não é verdade. Porque o plano de Deus vai ser encerrado com o aparecimento do Filho de Deus nas nuvens. Aleluia! Esse é o plano de Deus para mim, para você, para nossas famílias, para todas as nações da terra. Aleluia! Glória a Deus! O texto ainda continua em algumas partezinhas. Jesus entregou sua vida por nossos pecados. Esse é um elemento do plano de Deus, a fim de nos resgatar deste mundo mau. A Bíblia está dizendo que o mundo é mau. Jesus também disse que o mundo jaz no maligno. Por isso que ele vai retirar desta terra todo aquele que for íntegro, buscar a paz, buscar a vontade de Deus para morar no seu santo monte, para tirá-los, resgatá-los desta terra. Aleluia! Conforme Deus, nosso Pai, havia planejado, Ele fez isso. Jesus ressuscitado dos mortos para resgatar-nos deste mundo mau que está dentro do plano de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esta igreja que vivia em várias regiões, hoje que estão nas áreas que compreende a Turquia, Líbano, Síria, países próximos dessa região. Os crentes desta região foram animados pelo apóstolo Paulo a não dar ouvidos a que os judaizantes da época estavam tentando levá-los a praticar novamente aquilo que Jesus já havia cumprido por eles nas tradições judaicas. Hoje, de igual modo, o sistema do mundo tem criado muitas tradições, costumes, para as pessoas praticarem e desviarem as pessoas da verdade. Por isso nasceu a necessidade de se escrever esta carta. Agora, no capítulo 1 de Efésios, versículo 5 e versículo 9, há mais duas ou três coisas que estão apresentadas para os irmãos da cidade de Éfeso, do plano de Deus. Capítulo 1 de Éfesos, carta aos Efésios, versículo 5, diz assim: Ele nos elegeu para si, Ele que é Deus, nos elegeu para si, para nos adotar como filhos. É plano de Deus nos adotar como filhos seus, por meio de Jesus Cristo, que é o mediador de uma nova aliança, conforme o bom plano de Deus, que está sendo desenvolvido por Ele, para a nossa salvação, de sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Vou repetir o início do verso 5. Ele nos elegeu, nos levantou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo. O plano de Deus desenvolvido para mim e para você é que sejamos filhos de Deus. Porque, amados irmãos, amigos que nos assistem, um dia,
quando a humanidade caiu, quando vivia no Éden, a partir da queda da raça humana, a raça humana teve uma adoção de um outro pai, o diabo, porque o diabo é o pai do pecado. E aí então Deus planejou esse plano, este projeto para nos adotar, nos resgatar de volta, por adoção através do sangue do seu Filho, para sermos adotados novamente como filhos de Deus. E isso está a nossa glória. E nesta verdade do Evangelho, nós adoramos a Deus, vivemos nos esforçando para seguir a sua vontade, e sabemos que o diabo luta e tenta trazer desânimo sobre nós, usando circunstâncias, situações, palavras, sentimentos e motivações para nos desestabilizar e nos fazer andar fora desse plano de Deus, de bênção e de glória celestial. Continuando, versículo 9. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu plano. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Parte desse plano desenvolvido é Deus em Jesus Cristo convergir, trazer a Jesus Cristo todas as coisas que um dia foi perdida, para que Jesus, na sua autoridade, possa governar eternamente com aqueles que estarão com ele no seu Monte Santo, na cidade santa, na cidade celestial, a qual nós pretendemos, juntamente com os irmãos da igreja Jesus Te Ama, chegar até lá sem errar o caminho. E as placas de indicação do caminho da cidade celestial estão na palavra de Deus. Precisamos cada dia mais conhecer esse plano de Deus desenvolvido para a nossa eterna felicidade. Aleluia, glória a Deus. Além disso, versículo 11, além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, outro elemento do plano de Deus, para mim, para você, para todos aqueles que receberão a adoção de filhos, é se tornar herdeiro legítimo das riquezas de Deus. E umas entre muitas, e a principal riqueza de Deus para mim e para você, irmãos amados do Senhor, você que está afastado de Deus, escute isto agora o que eu vou dizer. Você que está desanimado, você que está desviado para os prazeres deste mundo, você que está desviado com intenções para a fama desta terra, você que tem usado de forma errada as bênçãos que Deus te deu somente para a sua vida própria e egoísta aqui da terra. Presta atenção no que eu vou dizer agora, em nome de Jesus Cristo, para que você não perca, para que você não corra o risco de perder, que o ponto alto, o ponto máximo, a herança máxima, a herança gloriosa, que ninguém pode pensar em perder, que será dado àquele que, como filho de Deus, receberá por herança, é a própria eternidade que está na essência de Deus. Escute isso, em nome de Jesus Cristo. Deus tem dado da sua essência existencial eterna a todos aqueles que têm crido em tua palavra, para não perecer no inferno eternamente e viver no novo céu e na nova terra para sempre.
E a pergunta que faço é esta: existe algo melhor ou maior que alguém possa desejar nessa terra ou na sua existência do que receber por herança eterna a vida do próprio Deus? Jesus, em uma certa ocasião, deu uma resposta a umas pessoas que perguntaram a ele sobre uma viúva de 7 irmãos. Quem seria o esposo desta viúva na eternidade? E Jesus disse: na eternidade ninguém casará. Na eternidade todos serão como anjos, terão corpos de anjos, terão natureza de anjos, terão vida de anjos, serão poderosos na existência como anjos, não sofrerão enfermidades porque serão como anjos, não sofrerão dores porque serão como anjos, não sofrerão intimidades do inferno porque serão poderosos como anjos e não pecarão, não sofrerão a brisa do sol, nem o frio da noite, porque terão corpos semelhantes a de anjos, e o maior anjo do céu, o anjo primogênito do céu é Jesus, é aquele que nos dará a sua existência. Esta herança Deus tem preparado para você e para mim, e o diabo quer que você perca isto. O diabo não se importa se você ganha dinheiro, não se importa se você está na miséria aqui na terra, o diabo não se importa se você tem sucesso aqui na terra. O diabo se importa que você perca a existência eterna que Deus deu para você como filho herdeiro de Deus. Se você quer participar desse plano, se Deus Ivan quer participar desse plano, aleluia, glória a Deus. Esta herança, ouvi várias vezes pessoas brincando, dizendo assim: se existe algo melhor do que sexo, claro que sexo no casamento é ótimo, no casamento legítimo, ótimo, excelente. E alguém na brincadeira disse: se existe, Deus guardou para si no céu. Existe sim a existência de Deus. A água que brota do rio da vida, da árvore da vida que dá 12 frutos por ano para alimentar as nações. O diabo só quer uma coisa: que a humanidade não receba a vida eterna de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, está escrito: porque o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, era Jesus, estava no princípio com Deus, criando todas as coisas, e a vida estava nele mesmo, e todas as coisas que foram feitas existiram a partir dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Provérbios capítulo 8 está escrito lá também, dizendo Jesus de si mesmo: eu, a sabedoria, estava com Deus na eternidade, estava lá e vi tudo que ele estava criando. Eu fui o seu arquiteto, construí a terra, medi o universo com o palmo da minha mão, peguei os esquadros e o compasso e elaborei como seriam os universos, as galáxias, os planetas, todas as coisas, porque eu estava lá. Eu sou antes de tudo, eu sou aquele que é e que há de vir. Aleluia. E é este que tem dado por herança a sua vida eterna. Ninguém poderá viver satisfatoriamente desligado do ser de Jesus. Esse é o plano de Deus. Aleluia. Muitas pessoas choram nessa terra por muitas coisas. Choram por doença, choram por falta de dinheiro, choram por traição, choram por decepção. Mas estas coisas, de acordo com a palavra de Deus, em uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve a Coríntios e também aos Romanos, ele diz: olha, que a breve e momentânea tribulação desta terra não é nada comparada com a vida de Deus que está para ser revelada àqueles e dada àqueles que têm crido em sua palavra. Assim diz o Espírito Santo, para mim e para você. Oh, glória a Deus. E para terminar, no plano de Deus existe um selo de qualidade. Ele dá para mim e para você, para toda a igreja, o seu Espírito Santo para estar conosco. No versículo
13, revela esse plano de Deus. Aleluia. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo, o Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia nesse plano de Deus. A garantia dessa nossa herança de receber, para receber a vida de Deus, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. E se você e eu somos propriedade de Deus, no terceiro dia ressuscitaremos. O diabo não manterá nossos corpos debaixo da terra, porque à semelhança de Jesus ressuscitaremos. Esse é o plano da herança de Deus. No plano de Deus, essa também é uma herança da ressurreição dos mortos e a garantia da companhia do Espírito Santo para nossas vidas, para nossas almas, em nome de Jesus Cristo. Eu não vou ler, vou apenas citar, mas a igreja está lendo a carta de Gálatas. Hoje a irmã Gabriela leu os 2 últimos capítulos da carta aos Gálatas, o capítulo 5 e o capítulo 6, onde tem as últimas palavras do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo conclui a sua palavra aos Gálatas, falando do plano de Deus para aquela igreja e para nós também. Ele conclui que a igreja deve andar em espírito, na graça do Espírito, fugir da perversidade, fugir das obras da carne, fugir das obras do homem anterior, do homem velho, e se revestir do novo homem. Precisamente em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, nós encontramos as orientações do apóstolo Paulo para que vivamos na natureza do Filho de Deus e não na natureza desta terra, não na natureza deste mundo, não na natureza do homem do pecado, do anticristo, do falso profeta e da besta, que tem já marcado muitas pessoas nos seus corações. Há muita gente querendo decifrar qual é o sinal da besta. Isso não interessa, isso não é importante. O que é importante é saber se a besta, o falso profeta e o anticristo já não tem me induzido a cair no engano do pecado e do desvio da palavra de Deus. Qualquer pessoa que rejeita a palavra de Deus, as respostas do céu são marcadas pelo anticristo, pelo falso profeta, pelo engano. As pessoas que neste mundo vão atrás de coisas, somente coisas materiais, e querem usar somente as bênçãos de Deus para a pequena vida efêmera sobre esta terra, que nasce hoje e amanhã morre como uma flor, elas já estão marcadas com o selo da besta, porque o selo da besta, do falso profeta, ele diz respeito a tudo que o homem deseja, que não é da vontade de Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo abençoe a igreja. Jesus te ama, nesta época e nesse tempo que vem sobre nós. Aleluia. E cada um de nós bendizemos ao Senhor por este encontro. Que o Espírito Santo abençoe os nossos amigos e que a enfermidade seja retirada da sua vida. Em nome de Jesus, se assim Deus o permitir. Dificuldades afins, anseios afins, todos eles depositamos nas mãos do Senhor nessa hora. Você que tem desejado respostas de Deus para tantas coisas na sua vida, também é o nosso desejo que Ele te dê as respostas. Mas meu irmão, minha irmã, igreja, Jesus te ama. Cada um de nós não deve perder de vista o anseio do céu, o anseio da nova terra, do novo céu, o anseio do amor de Deus, da vontade de Deus. Deus é o amigo perfeito. Jesus
é um amigo perfeito. Aleluia. Apenas para finalizar, na Escritura do Antigo Testamento, precisamente no capítulo 28 do livro de Ezequiel, o Senhor revela para Ezequiel o seguinte, dizendo para Ezequiel que ele, o Senhor, havia conhecido que no coração do querubim da guarda havia sido produzido um sentimento contrário ao sentimento de Deus. Esse querubim da guarda que Jesus o chamou posteriormente como diabo, Satanás, antiga serpente, expulso, caído do céu. Veja que este ser, ele vai tentar por todos os seus esforços fazer com que eu e você caiamos no engano que ele caiu, de produzir sentimentos contrários aos sentimentos do coração de Deus, do coração de Jesus. Uma coisa muito importante para a humanidade nas suas relações é observar cada pessoa nos seus relacionamentos, precisa observar como anda os seus sentimentos em relação às pessoas com quem elas vivem. Se são sentimentos verdadeiros, estes sentimentos são sentimentos de acordo com os sentimentos de Deus. Se não são sentimentos verdadeiros, esses sentimentos são contrários aos sentimentos de Deus. O mundo será julgado por tudo aquilo que desenvolveu e produziu no seu coração. Se foram sentimentos desenvolvidos segundo o que Deus pôde perceber que eram sentimentos nobres em relação à vida e às pessoas, estas pessoas viverão no santo monte de Deus. E é isso que o diabo quer fazer, que a humanidade tenha a sua natureza, os seus sentimentos. E o plano de Deus é este, que os nossos sentimentos sejam como também os sentimentos do seu Filho amado, que nos amou primeiro e se entregou a si mesmo por nós, e se deu a si mesmo com morte e morte de cruz. Bendito o nome do Senhor. Um forte abraço no coração dos nossos amigos que nos assistem, que nos acompanham nesta noite, e da igreja Jesus te ama. Maranata, aleluia. Bendito o nome do Senhor. Quinta-feira, igreja, estou esperando os irmãos aqui para a oração, a partir das 20 horas.